Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão, de tratamento espiritual desta noite. Meu muito obrigado pela tua presença neste momento em que fazemos a nossa conexão com o nosso divino interior e com o nosso Pai maior. Este que nos criou e nos tornou criaturas com o poder de co-criar a sua própria realidade, baseada nos ensinos contidos no Evangelho e entre outros livros que nós acompanhamos, que nós estudamos toda semana, o livro Jesus no Lar. Vamos começar então com uma melodia de um CD. Produzimos na época em que estudávamos juntos, eu e outros irmãos de caminhada dentro da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Produzimos então esta obra, uma coletânea de músicas, né, para fomentar e para devolver tudo aquilo que a doutrina espírita havia nos proporcionado até aquele momento. Foi uma produção muito legal, bem profissional, teve a participação aí de várias pessoas contribuindo financeiramente para que esse projeto pudesse se tornar realidade. Foi um momento bem interessante na nossa jornada quanto participantes e atuantes neste processo de estudo desta doutrina que a fé raciocinada, né, respeitando todos em qualquer religião, mas tendo a certeza de que a nossa vida realmente é na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, e que nós estamos aqui neste momento encarnados nesta terra como uma escola onde a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a conviver, a gente aprende a se autocuidar e se autodesenvolver. Vamos lá? Vamos para essa melodia. A melodia de hoje se chama Anjos e está sendo interpretada por João Batista Poeira Neto, o nosso querido tio Batista. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Oi, Gê. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Bem também. Graças a Deus. Estava utilizando aí essa melodia e contando um pouquinho da história de como é que nasceu esse CDzinho Enfim Esperança, que eu e um grupo de amigos que estudávamos juntos na época, uma época remota, produzimos 12 músicas com muito amor e carinho. Que coisa bacana. Aham. Muito bom. Tá. Diga lá. Podemos? Podemos? Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixem que venham a mim as criancinhas. É o 1. Ótimo. Bem-aventurados os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Mateus 5-8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastavam com palavras rudes aqueles que haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a minhas criancinhas, mas não impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13-16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como um símbolo da pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições das existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Porque o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez de uma graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Ele permanece, durante certo período, numa espécie de sono, na qual todas as faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar sua nova existência terrena. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então, podemos dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que as formam, a base de seu caráter, ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e, por isso, fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-los progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Deste modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade,
toma a criança como um símbolo de pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Muito bem explicadinho, né? Muito bem. Muito bem explicadinho essa frase que Jesus diz que venham as minhas criancinhas, que só os puros e humildes passarão para o reino dos céus, né? Então agora a gente entende que não são as crianças propriamente dita como a gente imagina, mas a sua pureza e a sua simplicidade, E né? humildade, né? Exatamente. Que Sim, só é possível criar essa pureza e essa humildade, simplicidade, quando a gente não traz essas memórias no período em que a gente está na infância mesmo, onde a mãe vem e nos trata com extrema ternura. E aí é que passa a valer mesmo essa força dessa pureza, dessa caridade, dessa compaixão, dessa possibilidade de se tornar empático e, né, é lá na infância que isso acontece. sim. E aqui ele também reforça a importância, né, da gente esquecer sobre o que a gente já fez e quem a gente já foi em outras vidas, para a gente dar conta de enfrentar a nossa tarefa nessa encarnação. Porque E se a gente ainda fica. É, e ainda ele nos dá ainda a condição de acessar essas memórias no nosso inconsciente através da intuição, que a gente vem com esta intuição aflorada e que a gente precisa aprender a ouvir mais, porque ela é que vai acender os sinais de alerta ou vai acender os fogos de artifício, né, para ver se a gente está no caminho correto da nossa encarnação. sim. E é um exercício que a gente tem que fazer, né? De resgate dessa humildade, de resgate dessa pureza da criança dentro da gente, porque a gente vai endurecendo tanto o coração que vai deixando essa criança, essas características, né, da criança morrerem, assim como grandes sonhos, né, grande parte da nossa alegria, a gente vai frustrando e vai deixando que isso vai. Muitas pessoas vão se tornando amargas, vão se tornando incrédulas, vão se fechando para a vida. Então, a gente precisa estar atento para não deixar isso acontecer. E essa atenção, eu diria que é esse olhar para dentro de si mesmo e se reconhecer como uma criança que realmente está ferida. E é importante eu entrar para dentro de mim e ir lá naquela criança ferida e me colocar de braços estendidos para acolhê-la. Porque quando a minha criança interior ela está fragilizada, ela está perdida, ela está acuada, está se sentindo amarga, né? Porque algo aconteceu e eu estou precisando de um abraço. E o melhor abraço que eu posso receber dessa minha criança interior pode receber é de mim mesmo, Sim, entende? Por mais que a gente adore o contato físico com outras pessoas, mas aprender a se abraçar, né? Voltar para lá para as nossas memórias da nossa infância e conversar com a gente mesmo naquele momento, mentalmente, com o coração, uma experiência muito boa. É difícil até de descrever em palavras como é bom ir lá visitar o passado através de uma memória e abraçar a minha criança interior e dizer assim, ó, tu não tá sozinho, ergue a cabeça, tu consegue, olha para frente, olha o que tu te tornou,
porque somos nós que estamos nos abraçando. É eu, adulto, abraçando a minha criança interior. É eu, interior. E Sim. fazer isso é libertador, Gê, sabe? Não é Uhum. fácil, não é fácil o caminho até chegar lá naquele momento, entende? Mas é libertador quando a gente consegue atingir esse momento. Sim. Conseguiu? Continuamos? Sim. Então, 44, lição 44. do essencial. Isso, a lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E, como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retornou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade de Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-se-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Então, logo se fez o barco a alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se lhe apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável, e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada às pressas. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: meu filho é o que mais possuo de precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração.
Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Como dizia Paulo, tome o que é necessário, desapegue-se do que é supérfluo. É um exercício tanto para a gente, né? Que a gente tá sempre correndo atrás do ter, e tá deixando muitas coisas essenciais para trás. Mas ele fala uma coisa bem interessante, ainda mais nessa última parte, né? O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude. A virtude. Isso quer dizer que o ter, sim, é importante. Mas qual é o objetivo do ter? O objetivo do ter é ganancioso ou é compartilhável? Compartilhável, com certeza. Aí é que está o ponto. O enriquecer não é errado. Mas o enriquecer na virtude fará com que todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então, essa aqui é uma lição, né? Uma lição importante para a gente entender que a busca pelo recurso financeiro, pelo ter, nos proporcionará mais condições de fazer ainda mais o bem que a gente está destinado a fazer. Sim. É só para potencializar mais ainda essa possibilidade. Isso eu falo por mim e eu tenho quase certeza que isso também paira no teu coração e na tua mente. Com certeza. Certo? Então, é por poder ajudar mais, por poder alcançar mais corações, por poder levar ainda mais essa mensagem, né? Que a gente busca enriquecer. Posso fazer a prece de Cáritas? Pode fazer a prece de Cáritas e pode fazer todo o procedimento de fechamento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode ainda abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se irá refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Senhor Jesus, Mestre amado, Pai querido, gratidão por mais esse momento em que pudemos nos reunir para partilharmos das vossas palavras, dos vossos ensinamentos. Gratidão por estarmos dedicando esse tempo aqui para a nossa evolução espiritual e para sermos um pouco de luz na vida daqueles irmãos encarnados que também se encontram aqui e necessitam da vossa benevolência, da vossa misericórdia, Senhor. Que eles se sintam tocados pelos ensinamentos da noite, que eles encontrem nos irmãos de luz que aqui estão presentes também um aconchego, uma esperança, uma oportunidade de se renderem ao vosso amor e encontrarem o caminho do progresso. Pai, pedimos à espiritualidade aqui presente que fluidifique a água que vamos beber, para que ela sirva de alimento para o nosso corpo, assim como os ensinamentos servem de alimento para a nossa alma. Senhor, tende misericórdia de todos aqueles que se encontram nas ruas, em manicômios, em presídios, em hospitais, todas as mães que se encontram sofrendo pelos seus filhos, todos aqueles que estão enlutados no dia de hoje. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que mais necessitam do vosso amparo e de nós, que também necessitamos muito, muito de vós, Pai. Gratidão por essa semana que está se iniciando e que nela nós possamos ter a tua proteção e a tua benevolência. Que assim seja. Assim seja.